meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13, o versículo 1, que vai relatar a submissão à autoridade. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem fora ordenada por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão a si mesmo a condenação. Submissão à autoridade. Que tipo de autoridade está sendo relatado nesse versículo aqui? A autoridade de Deus, porque veja só o versículo como ele relata. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Quem são as autoridades superiores? As autoridades de Deus, né? As autoridades de Deus. Porque a autoridade do homem é submissa à autoridade de Deus, né? Então, essa autoridade aqui é a autoridade de Deus, né? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, né? E as que existem fora, né, foram ordenadas por Deus. Então ele está falando das autoridades de Deus, mas tem as autoridades terrenas, provavelmente está no relato. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. Por quê? Essas autoridades são de Deus. Porque se resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Então está falando da autoridade de Deus, né? Não é a autoridade de Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Está falando da autoridade de Deus e a ordenação de Deus, né? E os que resistem, né? Os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então, de que autoridade é essa? A autoridade de Deus, né? E quem resiste a ela, por ela será condenado, não terá vida eterna, né? Esse versículo aqui, o primeiro e o 2 de Romanos 13, está falando sobre a ordenação de Deus, né? Não do homem, né? Agora, porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, né? Então, Deus está dizendo que devemos fazer o bem, né? Temer a sua autoridade. Porque se fizermos o mal, nós seremos condenados por Deus, né? Nós seremos condenados por Deus. Na autoridade terrena também é dessa mesma forma, né? Com uma pequena diferença. Aqui, nessa obediência dessa autoridade, nós ganhamos vida eterna. Nós teremos salvação. Se nós descumprirmos a autoridade de Deus, nós teremos a maldição e a perdição e não teremos vida eterna, né? Porquanto ela é ministro, né, de Deus, né? Porquanto essa autoridade é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois, né? Teme. Se fizer o mal, teme. Pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus.
e vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Entenderam agora? Vou ler esse outro versículo aqui, o 4, que é para ver se vocês sintonizam. Porquanto ela é ministro de Deus. Quem ela é ministro de Deus? A autoridade que Deus nos dá para sermos fiéis a ela. É essa autoridade. Deus está dizendo, não matarás. Isso é a autoridade de Deus. Deus está dizendo, não cobiçarás a mulher do próximo. É uma autoridade que Deus nos dá para que nós não fazemos essas coisas. Deus diz, não matarás. Então, é uma autoridade de Deus para que nós não matamos. Deus está dizendo, não mintas, não engane, não adultere, não se prostitua. Tudo isso são a autoridade de Deus. E se nós desobedecemos a essas autoridades, nós perdemos a vida eterna, nós perdemos o contato de Deus, porque nós somos desobedientes à sua autoridade, né? Porquanto ela é ministro de Deus. Essa autoridade que Deus nos dá para nos obedecer é um ministro, é um ministério em obediência àquilo que Deus nos manda fazer em verdade, com amor sincero e puro no coração. Para ministério de Deus, para teu bem, né? Mas se fizeres o mal, teme, pois, né? Se fizer o mal, teme, porque fizeram, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus, né? Se faz a gente, por um acaso, fizer o mal, e a gente ser temente a Deus, né? Nós aqui ele está falando da espada, por causa que nesse tempo a guerra era na espada, né? Por debalde a espada, porque é ministro de Deus, né? E vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Nessa época aí da lei de Moisés, a vingança era através da espada. Hoje, dia de Cristo, não, né? É a palavra de Deus para vencer o mal, né? Mas no tempo passado, o mal era vencido pela espada, né? Porque naquele tempo da lei de Moisés, antes de Cristo chegar, era olho por olho, dente por dente, a lei da pedra, a lei que mata. Mas na lei de Cristo, na nova lei, na nova aliança, né, o tratamento é diferente, né? É diferente. O próprio Cristo e o próprio Deus, ele é vingador em ira contra aquele que pratica o mal. O próprio Deus, né? Porque é ministro de Deus e vingador em ira contra aquele que pratica o mal, né? Então é diferente, né? Pelo que é necessário que ele estejais sujeito, né? Nós devemos ser sujeitos à doutrina de Cristo, aos mandamentos de Cristo, né? Não somente por causa da ira de Deus, mas também por causa da consciência. Nós devemos ter uma consciência pura, uma consciência limpa. Se essa consciência que nós temos seja voltada para qualquer tipo de mal, nós seremos rejeitados por Deus, né? Pelo que é necessário que lhe estejais sujeito, né? Nós devemos estar sujeitos à lei de Cristo, à doutrina de Cristo, a verdadeira, não doutrina de homens, porque as igrejas falsas implantam doutrina de homens e mandamento de homens. Nessas daí é todo mundo perdido, não adianta, porque todo mundo está perdido, né? Porque não estão servindo a Deus, mas sim a legião do mal, a legião de Satanás, fundando igreja falsificada, pastores falsificados. Desculpa a expressão, eu não quero ofender vocês, mas é a realidade de acordo com o evangelho que eu estou lendo, né? Pelo que é necessário que ele esteja sujeito a quê?
sujeito à lei de Cristo, aos mandamentos, às ordenanças que Cristo deu através de seu Pai, que ele mandou dizer, né? Por isso, não somente por causa da ira de Deus, que devemos obedecer, ser sujeito, não só por causa da ira, mas também por causa da nossa consciência. Porque se a consciência nossa anda trabalhando para o mal, Deus vai se irar conosco e a gente vai perder aquilo que é de mais sagrado, que é a vida eterna, né? Por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus. Ele está dizendo que pague tributo, isso aí é no tempo de César lá, né, o romano, né? Isso aqui está falando que esse povo da época, né, também serve para nós nos dias de hoje. Mas é relativo ao povo da época, né? É o povo da época lá, agora é transmitido para nós, porque Deus deixou esse mandamento para nós também ser obediente aos que cobram tributo nos dias de hoje, nós devemos também pagar. E ele está dizendo aqui, por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus para atenderem a isso mesmo, né? Dai cada um o que lhe é devido. Deus está dizendo, através de Paulo, pela palavra de Cristo, que a gente deve pagar os nossos impostos segundo a lei humana, né? Por obediência da lei de Cristo, né? Primeiramente a lei de Cristo, depois a lei do homem, mas primeiramente em tudo a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo que foram dados por Deus, né? Para nós e para esse povo aqui nesse tempo. Por isso que ele está dizendo, ó, paga teus impostos a quem é imposto, né? Quem tem temor, temor, e a quem honra, honra. Isso é na área espiritual já, partindo, né? Entre material com espiritual, é tudo junto, né? Para que sigamos, né, a autoridade de Deus. Porque se não for assim, presta bem, se nós primeiramente não seguir a autoridade de Deus, como é que vamos obedecer a autoridade humana, né? Porque aquele que está na legião do mal, na legião de Satanás, e não na legião de Deus, né? Eles são infratores, não adianta porque são infratores. Como são infratores? Você, às vezes, eu vou dar um exemplo aqui, você tem um carro, você não é da legião de Deus. Até o povo da legião de Deus pratica essas coisas. Praticam. Querem subornar, né? Pelo seu temor que não é puro, né? Pelo seu amor que ainda não está firme. Ele ainda tenta burlar a lei humana, né? E quem burla a lei humana, burla a lei de Deus também. Primeiramente, ele está burlando a lei de Deus, né? Todo aquele que é desobediente a Deus é desobediente ao homem. Todo aquele que é desobediente à autoridade de Deus é desobediente à autoridade humana, né? Então, para que essa consciência pura que nós devemos ter, primeiramente nós temos que ter a certeza que somos obedientes a Deus, que somos obedientes ao mandamento de Deus, que sejamos obedientes à autoridade de Deus, para que sejamos também obedientes à autoridade humana. Mas se você se diz que é obediente à autoridade de Deus e tenta burlar a autoridade humana, você está fazendo tudo errado. Porque Deus está vendo que você está indo contrário a Ele. Não é verdade? Exemplo. Você é uma pessoa, vamos supor que você quer ser, né? Você quer ser uma pessoa subordinado à autoridade de Deus. Você, eu, somos subordinados à autoridade de Deus, né? E temos um carro,
Esse carro está atrasado, a matrícula dele. E andando por aí, paramos em uma blitz, né? E é daquela blitz ali você vai tentar corromper o guarda que lhe parou porque você está errado. E aí como é que fica a situação? Perante a lei humana que você está errado e perante, né? E perante a Deus, né? A autoridade de Deus. Como é que você vai se safar se primeiramente você está infringindo a autoridade de Deus? Porque a autoridade de Deus é nós andarmos, né, fielmente, com amor, sem nenhum tipo de rebeldia, né, aos mandamentos de Deus. Se você anda em rebeldia a Deus, você também com certeza estará em rebeldia à lei humana. Como eu estou dando esse exemplo aqui. Se você quer ter um carro para andar com ele, matricule. Tire sua carta de motorista para andar certinho. É essa a obediência de Deus, né? É essa a obediência de Deus. Mas se você quer andar sobre a obediência e a autoridade de Deus, querendo andar sem carta de motorista, com o carro atrasado, quando cai numa blitz, você quer subordinar o guarda, que autoridade de Deus você está cumprindo? Fala para mim, nenhuma, né? Nenhuma, porque se você errar num ponto, você erra em todos, né? Assim diz o Evangelho. Se você erra num ponto, você erra em todos. Então, para termos a autoridade de Deus em mente, no coração e na mente, devemos também ter a autoridade humana em mente e corretamente também, né? Porque não adianta você dizer, não, eu sigo a autoridade de Deus, eu cumpro a autoridade que Deus me dá, de eu não fazer isso, eu não adultero, eu não mato, eu não roubo, eu não minto. Que autoridade é essa que você está seguindo de Deus? Se você quer burlar a lei humana, não tem como, né? Não tem como. É por isso que a salvação, né? A salvação é um caso muito sério, muito rigoroso. Não é você chegar, não, porque eu tenho fé na palavra de Deus, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Cristo, né? Eu creio nisso, eu creio naquilo, fazendo as coisas erradas. Então a sua fé, a sua crença é vã. A sua crença e a sua fé é vã. Porque a fé, ela é constituída da obediência da palavra e o mandamento e a autoridade de Deus. A fé é constituída disso. Para crer também é constituída dessas coisas, em obediência, né? Então, se você não é subordinado à autoridade de Deus, como é que você pode ser subordinado à autoridade humana, né? Então, você está na legião do mal. Porque, como é dito, a porta é estreita. A porta para a salvação é apertadinha, é estreitinha. Mas a da perdição né? A da perdição é largona, porque Satanás oferece tudo quanto for possível. Satanás oferece. Satanás é um Deus. Deus não é invisível. Satanás também é invisível, né? Mas ele prega as suas peças para que nós caiamos nela. Caímos. Não é que nós não cai. Nós cai. Porque Satanás é muito astucioso, né? E ele implanta a situação na vida do ser humano e ele cai. Por mais santo que ele queira ser, ele cai. Porque aqui na terra não tem um que não seja pecador. Não tem esse que não seja pecador. Estou falando que da terra agora, né? Porque quando Cristo veio, Cristo não teve pecado. Ele se juntou com os pecadores para ser igualmente a ele na carne, mas não no pecado, né? Para ser igual a nós na carne,
não no pecado, porque ele veio para tirar o povo do pecado, da sua época, né? Da sua época, ele foi enviado por Deus para resgatar o povo de Deus que estava em pecado. Deus deu um povo a Cristo. Olha, filho, você vai ser transformado em carne, vai ficar igual a eles, para tentar resgatar essa minha herança que está se perdendo. Só resta 10%, 90% se perdeu. Eu vou enviar, vou dar esse povo a você, para você tentar resgatar. Ele não conseguiu, a legião do mal prevaleceu, né? Mas Cristo, antes de voltar para casa, né, ele deixou essas escrituras aqui para que nós lêssemos, né, para que nós viemos ter essa fé, a fé de Deus, a fé de Cristo, que é a obediência. Deus é obediente em tudo. Então a gente deve ter essa fé, a obediência. Deus é obediente, né? Deus, é o Supremo, mas ele é obediente. Porque se ele não for desobediente, ele é um Deus que não vai servir também. Como é que pode? Ele tem que ser obediente na textura de tudo quanto é bem, de tudo quanto é bom, de tudo quanto é maravilhoso, né? Tanto ele como o filho e como os que servem a ele lá no seu mundo, né? E isso é o que nós devemos fazer nesse mundo que ele criou aqui para nós. E nos dias de hoje a batalha é grandíssima, muito grande. A batalha é grande, por isso que a porta é estreita, a porta da salvação é estreita, porque larga é a da perdição, porque Satanás, o Deus que quer nos salvar, né, o Deus do mal, ele oferece muitas coisas, muitas, e para a salvação é mínimas coisas, para a salvação é bem pouquinha coisa, bem pouquinho, difícil de cumprir, difícil de cumprir porque a carne é fraca, né? Porque a carne é fraca. Então a gente tem pouquíssimas coisas para cumprir para herdar a vida eterna, mas Satanás, ele oferece milhares de oportunidades para aquele que quer a salvação. Ele oferece milhares de oportunidades para tentar ganhar que está na legião do mal, para colocar ele na sua legião, na legião do mal. Então devemos ter muito cuidado, muito. Então, como ele está dizendo aqui, falando dos impostos, dai a cada um que lhe é devido, né? Se você deve, pague. A quem tributo, né? A quem imposto, porque esse é o mandamento da terra. Imposto pelo mandamento de Deus, né? Primeiramente devemos ser subordinado ao mandamento de Deus. Primeiramente, né? Seguir as suas ordens primeiro, para daí seguir as ordens do homem. Não é seguir as ordens do homem para depois seguir a de Deus, não. Primeiramente, seguir as ordens de Deus para depois seguir a do homem. Porque se nós não seguir primeiramente a de Deus, fica difícil de seguir a do homem, né? Fica difícil. Então devemos seguir primeiramente a autoridade de Deus, para depois seguir a autoridade humana. Para poder seguir a autoridade humana, é obrigado primeiro seguir a autoridade de Deus. Se não for dessa forma, você não vai conseguir seguir a autoridade humana, porque você vai estar em pecado, né? Você vai estar em pecado. E Satanás, como ele é astucioso, você vai estar caindo em cilada e vai desobedecer a autoridade do homem, né? A ninguém deveis coisa alguma, senão o amor recíproco, né? Esse aí é o que a gente deve ter em abundância, né? A ninguém devais coisa alguma,
né? Não devemos dever nada a ninguém. Isso é sobre a autoridade humana. Mas como é que nós devemos não dever a ninguém? Primeiramente, seguindo a autoridade de Deus, né? Senão, o amor recíproco. Então, para que nós não devemos coisa alguma, primeiramente a gente tem que ter o amor puro, sincero. E esse amor puro e sincero, né, vem de quê? Vem da autoridade de Deus. Porque se nós não tivermos essa autoridade de Deus, nós não teremos esse amor recíproco, né? Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Que lei? A lei de Cristo, não a lei de Moisés, que não está mais em vigor, né? Aquele que ama o próximo tem cumprido a lei. Agora, que amor é esse? É só eu dizer eu te amo? Não. O amor é a obediência, né? O amor é a obediência às ordens que Deus nos dá. Porque como está, senão Deus é o amor. Então se você, para ter o amor, você tem que ter Deus. Para você ter Deus, você tem que ter amor, amor puro, verdadeiro, recíproco para um com os outros, principalmente para os nossos inimigos. Porque se não tiver isso, você não está cumprindo a lei de Cristo, né? Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Que lei? A lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, dados por Deus para esse povo antigo aqui e para nós nos dias de hoje, né? Nós temos que ter essa sequência, né? E o primeiro mandamento da lei de Cristo é o amor, né? É o amor, porque o amor é Deus em nossos corações. O amor, ele está em todo o mandamento. No 10, no 20, no 15 mandamento. O amor está em todos, né? Porque se você tiver amor verdadeiro, amor puro, você não vai roubar nada de ninguém. Se você tiver o amor verdadeiro, você não vai adulterar. Se você tiver o amor puro de Deus, você não vai matar, você não vai enganar, você não vai mentir, você não vai se prostituir, você não vai vestir blusa curta mostrando a barriga e as pernas. Isso é relativo à mulher, né? Tudo isso. Se você tem esse amor, esse primeiro mandamento, o resto é balela para você, ó. É mamão com açúcar para você cumprir. Mas se você não tiver, você não vai ficar difícil de você cumprir o resto. Porque o mais importante da lei é o amor, da lei de Cristo. O mais importante da lei de Cristo é o amor. Por isso que a lei foi mudada, né? Por isso que a lei de Moisés ficou para trás, né? Porque a lei de Moisés é olho por olho, dentro por dentro, é a lei da pedra. É a lei que mata. A lei da pedra porque o povo morre apedrejado. Quando peca contra Deus, perante a lei de Moisés, você morre carnalmente. Aqui na lei de Cristo você morre espiritualmente, né? Porque Deus deu esse exemplo logo na primeira criação, que é a desobediência. Você é desobediente a Deus, você morre. Isso está escrito na sua criação, na criação de Deus, né? É o único mandamento mais severo que Deus deu, que é não desobedecer a Ele. Na hora em que você desobedecer a Deus, você está morto para Ele. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, né? E todos os outros que seguiram lá. Com efeito, né, não adulterarás. E aquele que tem amor, o amor de Deus, não vai adulterar. O que tem amor de Deus, ele não vai matar, como está escrito aqui. Com efeito, né, o amor a Deus puro, verdadeiro, né,
na lei de Cristo, que é o primeiro mandamento, que é o amor, e está dizendo assim, ó, eu vou voltar aqui, pulo para o 8, ele diz, ó, a ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco. Isso é o que a gente deve dever para o próximo, né? É o nosso dever. Quando ele fala, não devais, é para a gente dar, é para a gente dar mesmo, certo? A ninguém deveis coisa alguma, materialmente, mas principalmente se não o amor recíproco. Então, se você deve algum dinheiro, muito mais você tem que dever ao amor a essa pessoa. Se alguém lhe deve, muito mais você deve a essa pessoa é o amor. Ele lhe deve, mas você deve amar essa pessoa. E não ficar com raiva, não com intriga dele, porque não, fulano não me pagou e eu... Né? Não, você tem que amar essa pessoa. Ela está lhe devendo? Tá. Ela não tem dinheiro para lhe pagar? Ame ela. Ame ela. Né? Uma pessoa está dando em você, está mentindo para você, está enganando, está lhe roubando. Ame ela. É difícil, né? Por isso que a porta é estreita, né? Por isso que a porta é estreitíssima, quase não dá para ver a passagem. Mas a da perdição, é aberta assim, ó. Porque Satanás está ali. Quando Deus diz que é muito aberta, porque o outro Deus do mal, ele oferece milhões de oportunidades para o que está na legião do bem e para a legião do mal. E o que está na legião do mal, resgatar o que está na legião do bem através de coisas que acontecem com nós no dia a dia, né? Aparecem situações, eles colocam a situação na frente da pessoa para que a pessoa peque, né? E depois ainda vai fuxicar de Deus. Está vendo aí teu céu? Está fazendo isso e isso. Então devemos vigiar sempre, né? A ninguém deve conhecer senão o amor recíproco. Então, nós, até para o mal, devemos o amor. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Que lei? A lei de Moisés? Não, a lei de Cristo, a nova aliança, né? Que é o principal mandamento. E esse, para cumprir essa lei, esse amor, é sobre todas as coisas. É sobre todas as coisas. O cara está dando em você, está batendo na sua cara, ame ele. Não é difícil essa coisa? Muito difícil. Para um ser humano é muito difícil. Mas Deus diz, tá, dê em mim, dê o botão aqui, bata, pode bater, bata. Você faz isso? Muito difícil, muito difícil. Né? Aí, com efeito a essas coisas, o que é que Paulo está relatando aí? Com efeito a essas coisas, ao amor, quem tem o amor reflete a doutrina todinha de Deus, a doutrina de Cristo e o mandamento de Deus. O amor reflete a tudo, né? Porque se você tem o amor verdadeiro de Deus, você não mata, como está escrito aqui, com efeito, não adulterarás, não matará, não furtará, não cobiçará, e se há algum mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás a teu próximo como a ti mesmo, né? Então, esse amor que deve ter aqui é Deus no coração, é obediência, né? Porque como está escrito que se Deus é o amor, então se a gente tem esse amor de Deus, então a gente não deve praticar nada fora desse amor, porque senão é coisa vã, né? Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento fora esse, que tem, né? Que tem, para não mentir, né? Não se prostituir, tem muito mais mandamento do que isso. Tudo nessa, mas ele está dizendo, tudo nesta palavra se resume: amarás a teu próximo. Se ainda tem mais mandamento além desses três aqui, desses quatro, né? Adulterar, matar, furtar e cobiçar. Aqui só apareceu 4 mandamentos, né?
Só apareceu 4, porque na lei de Cristo tem muito mais de 20. Na lei de Moisés só tem 10, né? Mas na lei de Cristo tem muito mais de 20, né? Então, se perante esses 4 aqui que ele relatou, adulterará, matará, furtará e cobiçar, e ele diz, se há algum outro mandamento, e ele sabe que tem, né? Mas ele está dizendo, se há algum, tudo nesta palavra se resume, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor que nós sentimos, se você é uma pessoa que se ama de verdade, você vai cortar a sua goela para morrer? Não vai. Você vai enfiar um prego no seu olho? Não vai, né? Então, se você, para acontecer essas coisas, você tem que ter o amor de Deus no coração. E tem que ser um amor puro, sincero, né? Porque esse é o primeiro mandamento da lei de Cristo. O amor não faz mal ao próximo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Como falou no versículo anterior aqui, né? O 8, a ninguém devais coisa alguma, senão por amor recíproco, né? Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei, né? A lei de Cristo. Da mesma forma é aqui, no versículo 10 de Romanos 13. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Esse amor que está sendo relatado aqui é Deus em nós, né? Esse amor que está sendo relatado aqui é Deus em nós, né? É Deus em nós. Para o amor é o cumprimento da lei. Que lei? A lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, né? Tudo isso. Esse é o amor verdadeiro, puro, né? E desse amor, se nós guardarmos ele até o fim, teremos a vida eterna. Seremos batizados em fogo e em espírito, porque nós estamos juntando brasa, como eu li anteriormente. Nós estamos juntando brasa, e essa brasa é para quê? Para o último dia. Essa brasa é para o último dia, para o batismo em fogo, né? Então, essa brasa é toda a bondade que nós estamos acumulando em nossos corações, todo o amor puro e sincero que nós estamos acumulando em nossos corações, sem nenhum tipo de maldade, sem nenhum pensamento mau, né? Não é que não tenha pecador na terra, todo mundo aqui da terra é pecador, não tem esse, é pecador, mas digno do arrependimento. Você pode se arrepender e Deus o perdoa. É digno do perdão de Deus. Porque mesmo você estando com esse amor puro que é Deus em nós pecamos. Mas Deus está vendo que tipo de pecado nós estamos pecando. Porque Deus sabe que a carne é fraca. Deus sabe disso. E por isso Ele vai nos perdoar, né? Mas como está escrito, o pecado sequente, ele trará a morte também, né? Não é que sejamos de Deus, mas o que é de Deus puro com amor, não vai estar pecando direto, gravemente, porque esse pecado gravemente, sequentemente, ele trará a morte, ele tirará a vida eterna de nós. Então é por isso que quando Cristo disse vigiai, né? Vigiai. Vigiar não é ficar acordado de noite, não. É não fazer coisa errada. É não dar lugar às astúcias de Satanás, que ele apronta para nós, para pegar a gente de surpresa. É vigiar nesse aspecto, né?
para que não caiamos nas ciladas deles, né? Porque, veja só, eu sou um homem, ou você também é um homem, e passa uma mulher, o que é que ele faz? Bota uma mulher de blusa curtinha, mostrando a blusa, bem feita de corpo, um shortinho, você não olha para ela com alguma intenção? Você olha. Não venha dizer para mim que não, que você olha, porque a carne é fraca. Você não quer fazer, não vai. Você não vai fazer. Porque o próprio espírito de adoção que está em nós, ele nos repreende naquele momento. Mas quando você tasca o olho, o seu pensamento vai longe. Seu pensamento vai longe, que queira que não. Mas nós, com o espírito de adoção que estamos perante o batismo de arrependimento, quando nós recebemos, ele nos refreia, né? Embora que a gente olhe e tire a vista rapidinho, mas olhou, você viu e você sente alguma coisa. Não venha com essa, não, você sente. Isso não só no homem quanto na mulher. A mulher também vai andando e Satanás bota um cara bem feitão, barriga, tanquinho, bem bonitinho da sua frente. Ela olha, ela lambe o beiço. Não vem dizer que não, que não. Mas como batizado pelo arrependimento, recebemos o espírito de adoção, que é um tipo de Espírito Santo de Deus, está ali e a gente vigia na hora e desvia o pensamento e aquele pensamento que teve naquele momento. Então, isso são coisas que Deus nos perdoa. Mas, se nós ver e aí ficar interessado e querer ir atrás, aí sim, aí você vai se perder, né? Porque se você for atrás, vai lá e joga um 7-1 para a pessoa, ou joga, puxa uma conversa, e depois quer fazer o que não deve, esse pecado pode amadurecer em vós, né? Ou em mim próprio, eu que estou falando, pode acontecer, e eu ficar lá, e ela dá a oportunidade, eu vou, achei bom, vou de novo, e aí esse pecado amadurece, e eu estou perdido para Deus, né? Isso acontece, né? Então, quando Deus diz vigiai e orai, você olha, aparece essa situação para você, desvie, chega em casa, ora e perde conforto, né? Essa é a vigília que nós devemos ter devido ao amor de Deus, porque o amor de Deus, ele não tem inflação, né? Mas o amor carnal aqui da terra que dá, ele tem inflação. Então devemos ter esse amor de Deus para que nós não tenhamos inflação. Eu estou falando inflação é inflação a respeito de fazer coisa errada, tá? E isso fazei conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornarmos crentes, né? Então, vou coçar minhas costas aqui, né? O que é isso? Ó, isso fazei, né? A gente tem que fazer essas coisas conhecendo o tempo, né? Que já é hora de despertar do sono, né? Que sono? O sono da maldade, o sono de ver coisas diferentes, fora aquilo do amor de Deus. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. Paulo está falando aí, né? Que ele agora é crente. Quando ele se tornou crente, ele começou a acreditar na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo. Muito mais depois de Cristo, quando foi para casa, ele tornou muito mais. Ele sabe, né, que a salvação está mais perto de nós do que quando ele começou a acreditar em Deus, de verdade. Depois de estudar, depois de ele ter recebido, ele sabe que agora a salvação está mais perto dele. Por quê? Ele está sendo obediente.
ele está tendo o amor recíproco, ele está tendo o amor verdadeiro, né? Por isso que ele acha que a salvação dele está mais perto, né? Não quando ele estava acreditando, quando nos tornamos crentes, né? Porque assim que você conhece Deus, você conhece a verdade, você vai se tornar crente, você vai se tornar obediente, você vai querer não fazer as coisas erradas que fazia. Mas para isso, você tem que manter a obediência, né? Você tem que estar subordinado, né? Vai ter que estar subordinado sobre a autoridade de Deus. Porque se você não estiver subordinado à autoridade de Deus, tudo que você fizer é vã, né? Você tem que estar subordinado. Se Deus está dizendo não matarás, não mate, passe longe disso, né? E etc, e etc. Então, por isso que Paulo está dizendo aí, né? Olha, a hora de despertar, está na hora de despertar do sono. Porque quando eles eram crentes, estavam acreditando, ainda estavam em pecado, né? Mesmo acreditando na palavra de Deus, ele estava ainda dormindo ainda para o pecado. Então ele está dizendo, vamos despertar desse sono, né? Para que nós não caia mais nessa cilada de pecado. Porque a nossa salvação agora é mais perto de nós, depois de Cristo. Está mais perto, né? Mais perto do que quando nos tornamos crentes, né? Assim que ele creu, ele ainda continuou pecando, né? Ele viu aquelas coisas, ele até acreditou, mas estava dormindo para o pecado ainda. E ele está dizendo, vocês que é crente, que está acreditando, vamos acordar desse sono do pecado, não vamos fazer mais, vamos seguir, porque a salvação está perto de nós, né? A noite é passada e o dia é chegado. Dispomos-nos, né? Dispamos-nos, pois, das obras das trevas, né? Que é o alerta que ele está dando, e vistamos-nos, pois, da arma da luz, né? Ele falou essas coisas lá para nós despertar do sono do pecado, né? E ele está dizendo, a noite é passada, então temos que acordar do pecado, né? Para não praticar. E o dia é chegado. Ele está falando em comparação ao pecado, né? Vamos despertar do sono. Que sono? Do sono do pecado, para que não pecamos mais. Porque ele está dizendo, a noite é passada, então o pecado passou. Eles eram crentes, passaram a acreditar, e agora vamos estar subordinados, né? A doutrina, o mandamento e toda a autoridade de Deus. A noite é passada, não estamos mais no pecado. E o dia chegar, dispomos-nos, pois, das obras das trevas. Vamos dissipar, né? Dispamos-nos, né? Deixamos, né? As obras das trevas e nos vestimos, pois, das armas da luz. O que é as armas da luz? A doutrina de Cristo verdadeira, não doutrina de homens. O mandamento verdadeiro que Cristo nos deu e não de homem. A verdadeira igreja que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, não a igreja que o homem inventou, né? Seguir o pastor verdadeiro, que é Cristo, e não o pastor que se fez pastor para enganar você. Então, são essas as diferenças para quem quer ser cristão. O que é ser cristão? É seguir Cristo verdadeiramente e não seguir o homem. Porque esse povo aqui, que quando Deus manda Cristo, seu Filho, para esse povo deixou de seguir Deus e foi seguir o homem. E nos dias de hoje também é assim. Todos eles estão criando uma igreja e eles não estão seguindo a Cristo, mas o pastor, né? Então são da legião de Satanás. Desculpe, eu não quero ofender ninguém, não estou julgando ninguém, mas a palavra de Deus é quem o julga, né? E Paulo está falando para esse povo aí em Roma, né? Então tem muitos deles aí que viram o que Cristo fez através do poder de Deus, o que ele está mandando a gente fazer, né?
para poder seguir a autoridade de Deus, né? Então, a noite passada era um sono de pecado e o dia é chegado. Então, quando esse dia chega, vamos deixar as obras das trevas para lá. Vistamos-nos, pois, as armas da luz. Que armas são essas? A doutrina de Cristo, a lei de Cristo, os mandamentos de Cristo, dado por Deus para esse povo dessa época aí, que ele veio resgatar, e para nós nos dias de hoje, né? Andamos honestamente. Se nós andarmos honestamente, nós estamos no amor de Deus, no amor puro e sincero, na sua, né, na sua obediência e na sua ordem, na sua ordenança. Se andarmos honestamente, então estamos seguindo as ordens de Deus. Se andarmos honestamente. Como de dia, não em glutonarias. Que é glutonaria? Comendo demais, comendo demais, deixando o outro com fome. Isso chama glutonaria. Em bebedeiras, porque tem gente que diz: oxe, como é? Não pode beber? Pode. Mas Deus está proibindo bebedeiras, né? E não em imprudências, né? Não devemos ser imprudentes. Se alguém está dizendo uma coisa para nós, fulano, não faz isso, através da lei humana, não devemos ser imprudentes. Porque se somos imprudentes para a lei humana, como é que estamos seguindo, né, essa prudência de Deus, né? Não pode, não tem como, né? E em dissoluções, em contendas e inveja, né? Nós não podemos andar. Um verdadeiro cristão, uma verdadeira pessoa que está seguindo a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue, não faz essas coisas, né? Não faz essas coisas. Ele tem que andar honestamente, com amor puro e sincero, que essa é uma ordem de Deus. Como de dia, não em glutonaria, bebedeira, imprudência, dissoluções, contenda, inveja, e além dos outros que eu falei anteriormente, né? Lá na frente eu falei 4, mas aqui já tem quantos mandamentos na lei de honestidade, glutonaria, bebedeira, dissolução, imprudência, contenda e inveja, né? Só aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui. 7 com 4 que eu li lá anterior, que é não adulterará, não matará, não roubará e etc, né? Já vai em 11, né? Isso já vai em 11 dentro da lei de Cristo, né? Já vai em 11. Ainda vem batismo, ainda vem uma série de coisas. Por isso que a lei de Cristo é ampla e por isso que a lei de Moisés ficou para trás, porque é uma lei falha, é a lei da pedra, olho por olho, dente por dente, né? É a lei que mata. A lei de Cristo é a lei que salva, né? Não mata. A lei de Moisés mata, a lei de Cristo salva, né? Então, né? Imprudente, dissoluções, contenda, inveja, mas revestivo do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em sua concupiscência, né? Porque a nossa carne tem, como eu falei anterior, Satanás bota uma pessoa bonita na sua frente para você, a concupiscência da carne, junto com a armadilha de Satanás, faz com que você peque. Então você tem que vigiar entre ambos, que é para não cair nessas coisas. Mas revestido do Senhor Jesus Cristo. Por que Cristo?
Cristo estava vendo, Deus quando mandou Cristo para cá, nesse mundo cheio de perdição, né? Para resgatar o povo de Deus, né? O povo que era de Deus, que Deus deu a Cristo para resgate, que estava se prostituindo, adulterando, matando, roubando, enganando, mentindo e fazendo tudo quanto não presta. Esse era o povo de Deus, o povo israelita, o povo da tribo de Judá, os gentios que estavam junto com ele e tantas outras tribos. Todos eles passaram para a legião do mal, né? Todos eles se passaram para a legião do mal. Foram atrás da palavra do homem e não da palavra de Deus. Por isso que Deus diz: maldito o homem que confia no homem, por conta dessas coisas que aconteceram, né? Eles que eram herança de Deus, povo de Deus, né? Foi na palavra do homem, na voz do homem, e esqueceu a voz de Deus. E caíram na perdição. Por isso que Deus enviou seu Filho para se transformar em carne como eles, como nós, né? No meio do pecado. E Satanás foi lá tentar. Imagina nós nos dias de hoje, né? Imagina nós. Você viu as propostas que Satanás fez para Cristo, né? Vocês lendo a Bíblia, vocês vão descobrir. Eu não vou dizer não. Vocês têm que ler a Bíblia, que é para aprender, né? Satanás, quando Cristo foi orar lá no monte, ele chegou lá e disse: se tu és filho de Deus, pula daqui para baixo, faz isso, faz aquilo, né? Então, isso também está no dia de hoje, acontecendo e muito mais. Mas Cristo resistiu a todo tipo de pecado, porque o Pai era com ele e ele tinha que obedecer ao Pai. Toda a obediência a Deus em Cristo veio do Pai. O Pai disse: vai, e Cristo teve que ser obediente. E é isso que nós devemos fazer: ser obediente, ser revestido de Cristo. Porque se nós não formos revestidos de Cristo, nós não teremos o amor verdadeiro. Se nós não formos revestidos de Cristo, nós não superaremos as divergências que Satanás coloca diante de nós. O povo diz: Satanás não faz nada disso não. A pessoa faz porque quer. Mentira. Satanás induz a pessoa à situação. Ele põe coisa sutilmente na sua frente, na sua presença, para que você caia. Você nem imagina, porque você não é crente. Se você não é crente, você não vai acreditar nisso, né? Mas a crença que Deus nos dá, a fé, é obedecer, é ter o amor de Deus. Porque se não tiver, se nós não fizermos isso, né? Se nós não tiver debaixo da autoridade de Deus, tudo o que nós fizermos aqui na terra é vão e vai para o lago de fogo, com certeza. E eu vou repetir mais uma vez: por isso que a porta é muito estreita, é da grossura de uma gilete, né? A porta da salvação é da grossura de uma gilete, a frestazinha é da grossura de uma gilete, e olhe lá se não for mais fino. Mas a da perdição não, a da perdição é exorbitante, né? É exorbitante, porque esse outro Deus do mal, ele dá muitas consequências para que você saia da legião do bem e vá para a sua legião. Ele dá muita sequência para que você vá para a religião que ele introduziu. Satanás introduziu a religião para perverter a legião. Ela veio através da legião do mal.
né, para perverter a legião do bem, a legião de Deus. E nós, como soldados, devemos ter obediência, nós devemos ser subordinados à ordem do nosso coronel supremo, do nosso comandante supremo, que é o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, né? Através de seu filho, que foi o filho quem deixou essas coisas para nós, mandado pelo seu Pai. Tudo que Cristo fez aqui na terra, tudo que Cristo executou não veio dele, não veio nada de Cristo, apenas a execução. Tudo foi ordem do Pai. Tudo foi executado pelo Pai através de seu Filho, né? Nós devemos ter sempre essa consciência, né? Vou dar uma paradinha por aqui. Que Deus abençoe a todos com muita paz, muita saúde. Que vocês prosperem, né? Que vocês sejam um subordinado de Deus Pai Todo-Poderoso, seguindo a doutrina que Ele deu através de seu Filho, seus mandamentos, a sua nova lei, a sua nova aliança. E principalmente, se você quer cumprir a lei de Deus, a lei de Cristo, essa nova aliança que Ele trouxe, mandada pelo seu Pai, tem amor puro em seu coração, porque o amor puro nos leva a Deus. O amor puro não deixa que nós caia em tentação, que nós caia em pecado, que nós tenhamos ira, nenhum tipo de maldade, né? Esse é o primeiro mandamento da lei de Deus, é o cumprimento da lei de Deus, da lei de Cristo que Ele trouxe para nós, para os dias de hoje, né? É o amor. O amor é o cumprimento de toda a lei, né? Se você tiver esse amor, você jamais vai pecar, jamais você vai estar na legião do mal, jamais, né? Deixa aí um joinha para ajudar no canal, compartilhe os vídeos para que alguém possa ver essa pregação da palavra de Deus através da leitura da Bíblia, né? Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber as notificações de um novo vídeo, né? Tenho dito,